Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai estudar as 3 mensagens angélicas do livro de Apocalipse no capítulo 14, Então vamos fazer uma recapitulaçãozinha rapidinho, Porque não deu para me gravar sábado passado. Acho que foi isso, só foi um que eu não gravei, Então, a gente falou sobre a besta que sobe do mar, Que historicamente é o sistema papal, da Igreja Católica Romana, que fala no livro de Apocalipse 13, o verso 8. Fala que também vão adorar, esse sistema todos, os que habitam sobre a terra. Então, é claro que aqui é no sentido relativo, mais ou menos. No caso, é relativo, porque o livro de Apocalipse também fala que só vão adorá-la, a besta, no caso o sistema papal, aqueles que não estão escritos no livro da vida, e do Cordeiro. Então, por isso que eles vão adorar, porque eles não quiseram a verdade de Cristo, como estão escrito na Bíblia. Então, por isso, por rejeitar a verdade de Deus, eles automaticamente já escolheram ficar do lado do inimigo, Porque quem não está do lado de Deus já está do lado do inimigo. Então, quem não aceita a verdade já aceitou a mentira. Então, não tem meio termo, Aquele negócio de, não sei, estou indecisa ainda. Se você não aceitar a verdade, você já aceitou a mentira, É isso. E fala também da marca, Que é aqueles que receberão a marca da besta, vai receber na fronte e na mão, Que na fronte é um símbolo ou uma referência, de decisão, Porque o nosso lóbulo frontal está na fronte. Então, por isso Deus usa essa expressão fronte, porque é na região frontal do cérebro, que é onde a gente toma, decisões. Então, por isso na fronte, é porque vai ser algo racional. As pessoas vão decidir racionalmente, porque receberam as duas opções claramente e elas vão decidir racional a decisão delas. No caso, se vai querer receber a marca da besta ou o sinal de Deus, Então, marca e sinal tem diferença, tá, gente? No outro vídeo, eu acabei falando marca de Deus, mas é sinal de Deus e marca é do diabo, E aí, qualquer coisa eu explico depois a diferença, em outro vídeo rapidinho. E também... na mão, Também, a marca na mão é sinal de ação, trabalho, porque você faz com as suas mãos, você trabalha com as suas mãos, Então, é uma questão de ação, trabalho, é isso, Então, a pessoa vai decidir racional se ela vai trabalhar no dia de sábado, agindo assim contra o mandamento de Deus, ou vai querer obedecer racional e não vai trabalhar no sábado, aceitando assim o sinal de Deus. E aí, o outro dia, pelo sistema papal, é o domingo, Porque eles dizem que o domingo é a marca de autoridade da Igreja Católica Romana. São eles mesmos que falam, tá, gente? Não é palavras minhas. Tem livros que eles mesmos que escreveram, No caso, falaram, e aí teve alguém que escreveu, Que são tipo cartas, reuniões, alguma coisa assim. Mas em enciclopédia você encontra tudo isso. Até no Google. Se você dá uma pesquisadinha lá, você acha isso também. Então,
Eles, né, mesmo falam que a marca de autoridade da Igreja Católica Romana, né, lembrando que romanos são inimigos do povo de Deus, né, sempre na história. Sempre foi assim, os romanos sempre foram inimigos do povo de Deus. É claro que eu não estou aqui me referindo a todas as pessoas que nasceram em Roma, né, mas esse sistema romano foi inimigo do povo de Deus. Então não vamos generalizar. E aí a gente também viu a besta que sobe da terra, né? Aí aqui, vamos ler aqui rapidinho a recapitulação, né? Que aqui, embora a profecia aponte dias desafiadores para os fiéis filhos de Deus, podemos contar com as suas promessas de proteção e vitória. Salmo 91. Aquele que afirmarem seus pés, aqueles que firmarem seus pés na palavra de Deus, andarão em segurança na luz de Cristo e brilharão para o mundo como estrelas sempre e eternamente. Daniel 12, o verso 3. Aí aqui na besta que sobe da terra, né? A gente viu historicamente que é os Estados Unidos, né? Que a besta que sobe da terra, ela parece, né? Com um animalzinho bom, né? Que é como que é o nome? É tipo um boizinho, né? Esqueci o nome. Não é cordeiro, é um boizinho. Como que fala? Bom, é uma besta, né? Aqui, a segunda besta possui 2 chifres como de cordeiro. Então, a aparência, né, dessa segunda besta que sobe da terra, né, ela tem uma aparência de cordeiro. Então, ela tem uma aparência de inocência, né, de um animalzinho bom e puro, né, que o cordeiro, né, se você for matar ele não reage, né, ele simplesmente fica lá quietinho e não dá um pio, o bichinho. Então, tem a aparência de cordeiro, né? Mas a gente viu depois que ele fala como um dragão. Por quê? Depois a gente viu o que acontece. Mas antes disso, vamos falar aqui que ele tinha também 2 chifres, né? Então, o chifre representando o poder civil e poder religioso. Então, o único país, né, do mundo que tem esses 2 sistemas, né? Liberdade civil e liberdade religiosa é os Estados Unidos. Os outros países não têm, né, isso. Assim, pode até ter, mas não do jeito que foi predito na profecia, né? Que essa nação ela se levantaria da terra, onde não tinha, né, habitantes. No caso, tinha os índios, né? Mas, assim, não era uma cidade, né, já formada. Então, era deserta, praticamente. E aí, a gente entra agora no estudo do capítulo 14 de Apocalipse. Então, nesta lição, aprenderemos sobre 3 urgentes mensagens que precisam ser dadas ao mundo antes do regresso de Jesus e a esta terra. Veremos quem estes anjos representam e qual o significado de cada mensagem. Então, pode abrir a Bíblia no livro de Apocalipse 14. Apocalipse 14 e o verso 6. 14 e o verso 6. Aqui vamos ler até o 12. Não, é 6, 8 e 9, né? Mas se você quiser ler até o 12, melhor, né? Que aí você já fica já com todas as 3 mensagens. Então, eu vou ler só esses 3 versos, né? O 6. Essa letrinha aqui acaba com meu olho, bicho. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, né?
Que aí vai o verso 7 vai dizer, temei a Deus, né, e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, né? E adorar que ele fez, o céu, o mar, a terra, mas a gente vai falar isso depois. Então, eu vou ler logo 8. Seguiu-se outro anjo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E o verso, qualquer outro, 9. Seguiu-se a este outro anjo, esse daqui já é o terceiro. Terceiro anjo, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, né? O próximo é o 10, mas a gente vai ver isso depois. Então, aqui são os 3 anjos, né, que a gente vai estudar. No caso, a gente vai estudar a mensagem desses 3 anjos, porque é uma mensagem de advertência ao povo de Deus, né? Aqueles que temem a Deus, que já decidiram por estar do lado de Deus. Esta é a mensagem para você, que é um seguidor, não só seguidor, né? Mas como falam, um filho de Deus, né? Então, em Apocalipse 14, do 6 ao 12, há 3 solenes mensagens para os habitantes da terra, designadas especialmente para o tempo do fim, né? Que está lá em Daniel 12, o verso 4. João viu 3 anjos voando pelo meio do céu, né? Foi o que a gente viu, 3 anjos voando. E eles tinham uma mensagem, cada um tinha uma mensagem solene. E agora no verso 7 a gente vai ler, né? Aqui, o verso 7. Então, o primeiro anjo, ele estava voando pelo meio do céu, e aí ele gritou, né, em grande voz ao mundo. O que ele gritou? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Daqui faz referência a Gênesis, né, na criação. Faz referência também nos 10 mandamentos, que é Êxodo 20, do 8 até o 11, né? Que é o sinal de Deus, está ali no mandamento de Deus, né? O 4º mandamento. E bora lá. Qual o anúncio feito pelo primeiro anjo, né? De Apocalipse 14, verso 7, que chegou o juízo, né? Que a gente leu. Então, o juízo mencionado neste verso se iniciou em 1844, como tipificado pelo dia da expiação. Por isso que eu estudei com vocês um estudo geral, né, da Bíblia, né, desde da criação, como surgiu o pecado, até o livro de Apocalipse, né, claro que uma coisa mais resumida, né, mais simplificada, né, para que todo mundo possa entender. E aí, depois eu estudei o santuário com vocês, né, porque o livro de Daniel e o livro de Apocalipse está se referindo ou falando, né, literalmente do santuário, não terrestre, mas o do céu. E aí, estudei também com vocês Daniel, que também fala do santuário e também fala do juízo, né, que fala que assentaram-se os tronos, né, e viu-se lá o ancião de dias, né, também, assim como o livro de Apocalipse também fala, fazendo a referência aqui do juízo que tinha chegado, né, eles tinham visto isso bem antes de acontecer, né, porque isso daqui aconteceu em 1844, né, o início do juízo, que era o quê? O início da expiação dos pecados do povo de Deus, que era para a purificação do santuário não terrestre, mas agora do céu. E você pode confirmar isso daí em Levíticos 16, Daniel 8,14, Hebreus 9, 23. Para os israelitas, o dia da expiação é um dia de acerto de contas, de juízo. E qualquer um que não afligisse a alma e não confessasse os seus pecados
eram banidos do arraial. Você pode ver em Levíticos 23, o verso 29. Então, nós hoje estamos vivendo esse dia da expiação, né? Então, por quê? Deus já iniciou o juízo. Então, por isso, nós todos os dias devemos pedir perdão pelos nossos pecados, né? Porque a gente comete pecado o tempo todo, seja no nosso pensamento, né? A gente não controla os nossos pensamentos 24 horas por dia, né? Então, é claro que quando você tem pensamento ruim, você fala, Senhor, me repreende em nome de Jesus, né? Ou repreende esse pensamento ruim, e aí você pede perdão e tudo bem. Mas tem pecado que você não só pensa, mas você planeja fazer antes mesmo. Então, você já pecou antes só porque você já pensou e ainda planejou e ainda você fez. Então, pecado de mão erguida, porque você sabe o que você está fazendo, porque você planejou fazer aquilo. Então, o negócio fica ainda mais feio. Mas é isso. Eu tô falando um pouquinho rapidinho, gente, que daqui a pouco eu tenho que sair. Esta mensagem de juízo é acompanhada de um forte apelo e chamado ao arrependimento, né? Assim como João Batista, né? Ele foi o profeta, né, que veio com a mensagem de arrependimento, né? No caso, o batismo de arrependimento, né? E depois que ele abriu o caminho para Jesus, aí Jesus veio, e aí veio com o batismo do Espírito Santo, né? Que era o batismo com fogo. E aí, faz um negocinho, né? A gente lembra, no caso, quem já estudou, tem essa familiaridade com o livro de Apocalipse, já faz essa referência, porque os filhos de Deus têm o batismo do Espírito Santo, seja com água ou com fogo, assim como o dilúvio, né? Foi destruído com água, então a terra foi purificada com água. Assim, os filhos de Deus é purificado no batismo quando decide entregar a própria vida, né? Que no caso a vida toda errada, então a gente sepulta, né, nas águas, né? Por isso que Deus fala que coloca o nosso pecado no fundo do mar. Então, com isso a gente sepulta no fundo do mar os nossos pecados no batismo, e aí a gente ressuscita, né, quando a gente sai das águas, e a gente recebe o batismo com fogo do Espírito Santo, né? E assim a gente também faz uma referência com os filhos do diabo, né? Que eles vão também receber o fogo, né? Também no juízo final, né? Que assim como a terra foi purificada com fogo, né? Os filhos de Deus é purificada com o fogo do batismo do Espírito Santo, né? Que não queima. E aí, os filhos do inimigo, né? Que é os filhos do diabo, são exterminados com o fogo. No caso, é tipo como se fosse um dilúvio de fogo, né? Porque vai vir fogo da terra, e isso os cientistas já estão falando, né? Porque o núcleo da terra está mais derretido, não tá mais aquela camada grossa, porque não tem mais tanta água assim, né? Porque no dilúvio saiu muita água, e também do céu desceu também muita água, né? Porque foi torrente de água. Então a gente vê, né, esses negócios, a gente junta tudo, associa, liga nesses pontos, e é muito interessante. E essa mensagem de juízo é acompanhada de um forte apelo e chamado ao arrependimento antes que venha a ira futura, né? Que, né, virá, porque Deus, ele já está irado com tanto pecado que já subiu até os céus, né? E já tá, né, quase que transbordando, né? A taça, no caso é o cálice da ira de Deus. E esse vai ser derramado sem mistura de misericórdia. Então, durante todo esse tempo que a gente vive, e aqueles que já viveram receberam misericórdia. Mas agora, no tempo do fim, que agora é o que a gente está vivendo, essa taça da ira de Deus, ela virá sobre a terra, sobre aqueles que não aceitaram Jesus, né? Eles vão receber, não quiseram a salvação, no caso, né? Que a salvação é Jesus.
não aceitaram, então eles vão receber a ira de Deus, porque eles vão continuar com o pecado. E Deus, ele vem destruir o pecado. Só que como o pecador não quer largar o pecado, ele será destruído junto, né? Não é da vontade de Deus, porque ele sempre dá a oportunidade que a pessoa se arrependa. Por isso o Espírito Santo veio até a terra, para que a gente pudesse ter a oportunidade de se arrepender. E quem faz isso conosco é o Espírito Santo. Então, se você rejeita o Espírito Santo, você rejeita a única oportunidade que você tem de ter um arrependimento genuíno, de parar com aquilo de errado que você faz e assim ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então, sem o Espírito Santo é impossível você ser salvo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é realmente isso, é você rejeitar dia após dia a voz do Espírito Santo pedindo para você se arrependa, porque está chegando o seu fim, né? Arrependa antes que seja tarde demais, porque Jesus já está voltando. Jesus, ele está às portas. Tanto o planeta Terra diz isso, a profecia diz isso, né? Tanto de Daniel quanto o Apocalipse. A gente já está na pontinha da unha da estátua, né? Todos os reinos já passaram. A gente só está na pontinha da unha e Jesus vai voltar, porque a pedra, né, da estátua de Nabucodonosor que aparece cortada sem auxílio de mão, é a volta de Jesus, né? A pedra angular. Então, e no livro de Apocalipse também, né, relata a brevidade da volta de Jesus com todos esses acontecimentos, né, que também fala no livro de Mateus 24. Ali, Mateus 24, você tem a sequência correta dos acontecimentos antes da vinda de Jesus. E o último acontecimento, né, que fala que Jesus vem, é a pregação do evangelho. Ele fala, vai ter guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, e isso e aquilo, fome e toda a terra, e terremoto, e isso e aquilo. Mas ele fala, não é o fim, é só o princípio das dores. Então, a gente já tá quase que passando desse princípio, a gente tá quase na hora do parto, né? Como Jesus fala, porque Jesus vai vir. E a gente fala também princípios das dores. Tá. Aí vem a pregação do evangelho. Aí ele fala, e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, né? Em toda nação e povo, língua, né? Que ele fala. Em todo o mundo, então virá o fim. Então, isso é o que está acontecendo agora aqui com você, eu e você aqui, ó. Né? Eu tô pregando essa mensagem solene ao mundo, porque na internet qualquer um pode acionar, né? É só clicar e vai receber a mensagem. A pessoa vai ter a oportunidade de assistir ou não, é decisão da própria pessoa. O Espírito Santo vai falar, clica aí para você ver, né? Mas o inimigo vai falar, não, isso daí não tem nada a ver, né? Coisa chata. E aí você pode aceitar, assistir ou não, mas você vai ter essa oportunidade, né? Se você rejeitar, você se perderá porque quis, né? Porque a oportunidade de ouvir você teve, então você a rejeitou, então, portanto, você já escolheu que lado você está, do engano. E aqui, antes de Cristo encerrar sua obra de mediação no santuário celestial e retornar a esta terra, todos serão. Então, antes de Jesus vir, todos serão chamados a adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O mandamento do sábado é um contraste, né? Que no mandamento diz, lembra-te, porque o mundo se esqueceu, né? Claro que quando eu falo mundo, eu estou falando da maioria, não estou falando de generalizado, né? Não estou generalizando, mas assim, a maioria, né, escolheu guardar ou
santificar, assim, o dia de domingo, né? Que é um dia pagão de um deus pagão, que era um deus desde a época de Babilônia, né? Que é um deus sol. E aí ele vem mudando de nome e agora, né? Colocaram. E também isso acontece também desde os egípcios, né? Que adoravam o sol, a lua, todas essas coisas, estrelas. E aí eles quando eles conquistam cada reino, eles trazem algumas coisas desse reino, né? A gente já estudou sobre isso. Então, eles pegaram do Egito, da Síria, da Babilônia, dos Medos e dos Persas, da Grécia e até chegar na Roma, em Roma, no caso, em Roma. Roma, ele tem essa confusão de todas essas coisas que ele, no caso, trouxe e continuou assim com essas práticas dos outros reinos pagãos. Então, com isso é que acontece esse negócio da Babilônia espiritual, porque todas essas conquistas, né, que foram feitas uma após outra, cada uma pegava do reino que conquistava alguma coisa. E geralmente era ruim, né? Então era orgulho, era avareza, era aquele negócio de matar, né? Então eles tinham muitas essas coisas. A gente já estudou sobre isso, eu não vou falar muito porque algumas coisas eu também já esqueci, né? Mas então Roma ele traz muito todas essas coisas, né? De todos os pagãos que eles trazem desde antigo até hoje, porque hoje a gente ainda segue essas coisas, né, que eles conquistaram e acabaram ficando, e aí foi passando de geração em geração, e até hoje a gente tem isso. Tanto que o povo ainda adora o quê? Imagens, o povo adora o quê? Santos, adora sol, lua, estrela, tanta coisa que eu nem sei, né? Então, adora muitas coisas. Então, isso é com que eles trazem, né, das conquistas deles. Então, aqui, o mandamento do sábado é um constante lembrete de que Deus é o Criador, né? Que o mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para santificar, né? Porque Deus fez, né? O Senhor fez lá no original, não está escrito Senhor, está escrito o nome de Deus, que é 4 letrinhas, né? YHWH, né? Eles falam Yahweh, ou Yahvé, ou Javé, né? Jeová, Jesus, né? Então, é referência do nome de Deus. E aí, fala que ele fez, então ele é criador, né? Porque quem faz é quem cria. Então ele fez o céu e aí mostra o território do criador, né? Que é o quê? Céu, terra, mar e as fontes das águas, né? E ainda completa no livro não sei se é Apocalipse, fala e tudo que neles há. Então, tá falando aqui do universo inteiro. Então, Deus, o Criador, tem autoridade e domínio sobre todo o universo, porque ele fez, né? Não foi um ser humano que fez. Por isso, Deus é digno de toda a honra e louvor, porque ele fez eu e você e eu, né? O correto é você e eu. Então, Deus é o Criador que é e que nossa adoração deve ser dedicada somente a Ele, né? Em 2 Coríntios 5:10. Ai, gente. 2 Coríntios
Segundo Coríntios 7:10, procura aí. Acho que o meu passou já. Não, aqui. Segundo Coríntios, primeiro. Segundo Coríntios 5:10, né? Segundo Coríntios 5:10, tá escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por meio do corpo, né? Deus disse que aquele que destruiu o corpo, Deus vai destruir depois, né? Quando? Aqui, ó. Quando ele vir. E aqui fala que ele vai julgar, né, no tribunal aqui, o bem ou o mal que cada um fez. Então, fez com o quê? Com o corpo. Então, todos seremos julgados pelo que fazemos, bem ou mal. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ainda está em vigor, porque você não pode matar, você não pode roubar, você não pode adulterar. Isso está até na lei dos homens. Então, se você pudesse matar e roubar, você também poderia não guardar o sábado, mas como você não pode matar e nem roubar, você deve guardar o sábado, porque você é criatura, né? Você foi criado por Deus. Não foi Deus que foi criado por você. Então, não foi você que se criou sozinho, né? Não foi sua mãe que te gerou, né, sozinho, porque antes disso Deus teve que criar ela. E Deus teve que gerar você dentro da barriga dela, assim como fez com Jesus, né? Você acha que só Jesus, né, foi gerado pelo Espírito Santo dentro da barriga da Maria, né? Não. Cada ser humano é gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de nossa mãe, entendeu? Só que tem, né, esse adendo aí, né, essa diferença, porque Jesus não teve pecado, né? Nós já nascemos em pecado. Então, Jesus, no caso, Deus não teve relação com Maria, né? Porque tem gente que viaja. E aí, também não teve relação com José, né? José e Maria. Eu sempre confundo João com José. Eu fico João e Maria, mas não, é José e Maria. Aí, Jesus, ele não foi, né, gerado em pecado, não foi feito em pecado, né? Ele veio diretamente de Deus no Espírito Santo e aí gerou dentro de Maria, né, Jesus, né, para que Jesus pudesse ter uma forma física de carne e osso, né? Não sei se eu tô conseguindo ser assim, clara, né, de forma simples, mas é isso. Mas bora que voltando. O anjo anuncia a chegada do juízo. Quantos enfrentarão o juízo de Deus, né? A gente viu aqui que são todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo, né? Para que cada um seja julgado pelo bem ou mal que fez com o corpo, né? Que fez por meio do corpo, tá escrito. Então, aqueles que abusam de crianças, que abusam de mulheres, que abusam de todo que é jeito, de animais, tem gente que abusa de animal, gente. Aff. Aí, né, homem com homem, mulher com mulher, Deus vai julgar, porque isso é abominação para Deus, né? Homem com homem, mulher com mulher é abominação, porque Deus não criou o homem e a mulher para isso, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, foi com um propósito, né? Para que repovoasse a terra. Então, tem o propósito.
E outra, a gente foi criada à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente age de maneira que não está de acordo com o propósito de Deus, né? A gente tá meio que é coisa abominável, né? Como Deus diz. A gente estamos agindo abominavelmente, né? Contra Deus. Porque imagina quando a gente age tipo homem com homem e mulher com mulher, você tá falando, no caso você tá agindo, expressando com o seu corpo que Deus é gay, né? Por isso que o carnaval tá essa banalização toda, né? Coloca Deus como né, um gay, sei lá, um frouxo. Coloca Deus como se fosse um nada, né? Então tava arrastando Jesus no chão. O diabo tava arrastando Jesus no chão, né? Eu não assisti isso porque, né, é coisa que irrita. Mas eu vi a imagem, né, sem querer querendo, né, porque aparece. E aí, quando você age, né, mulher com mulher, você tá fazendo a mesma coisa, né? Porque a gente, que assim, o homem na família, eu vou falar aqui de família, tá? Então, o homem na família, né, é um representante de Deus o Pai, porque Deus o Pai é o Deus que mantém. Então, o pai numa família mantém a família, né, com o seu trabalho, né, sustento, essas coisas. O filho, né, vem aí representando Jesus, né, como todos os filhos, seja homem ou mulher, é filho, né, tá se referindo ao filho. Então, os filhos representam Jesus. Mas é claro que tem a mulher, e a mulher representa o Espírito Santo, porque a mulher gera vida dentro de si, né? Então, tanto que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, porque a mulher representa o Espírito Santo na família. É como se, assim, a gente tem o nome, quando tem pai, filho e esposa, né? A gente chama de família. É uma família, né? 3 pessoas, uma família. No caso de Deus, né? Quando a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, a gente tem as 3 pessoas de uma família. Só que no caso celeste, em vez de família, é a palavrinha Deus, né? Porque os 3 são divinos. Então, quando a gente fala Deus, a gente está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É igual aqui na Terra, quando a gente fala família, a gente está se referindo ao pai da família, né? A mãe da família e a criança da família. Entendeu? Então, quando a gente age de forma diferente disso, a gente está, como fala, adulterando o propósito de Deus, né? Porque Deus criou a família para um propósito, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente tá adulterando, né? E quando Deus fala os adúlteros não entrarão no reino de Deus, também isso, né, é adultério, é uma adulteração, né, no propósito de Deus. Então, não vão entrar no reino de Deus, a menos que se arrependa, claro, né? Deus, ele é justo e rico em perdoar. Tanto que ele é o que? Advogado e justo juiz. Para quê? Para que quando você se arrependa, ele te perdoa, né? Você só precisa aceitar o perdão dele e você será salvo, né? É claro, se você continuar vivo, você tem que viver em novidade de vida, assim como Jesus, né? Deixar aquelas velhas práticas e começar a viver o que ele ensina, para que a sua vida vá bem, né? É claro que as coisas que você fez com o seu corpo, você vai ter consequência, né? Tem muita gente que faz coisas erradas com o corpo e tem câncer no reto,
tem câncer no útero, tem câncer nas coisas, no pulmão, no câncer de boca, câncer de tanta coisa, nem sei. Mais câncer, né? Porque tudo que a gente faz, fala, pensa, gera consequências no nosso corpo. Né? Isso é muito, né? Se você estudar psicologia, vocês vão ver que o negócio é tremendo. Tem um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, 1 e 2, né? Volume. Então lá tem escrito várias coisas. Se você ler, você vai ficar de queixo caído. Mas, né, bora continuar, porque já é 9 horas e eu tenho que sair. E então todos, né, teremos que comparecer no tribunal de Deus. Então, após o tempo especificado na profecia de Daniel 8,14, Jesus deu início ao processo de purificação do santuário, o que corresponde ao juízo que ocorre antes da sua segunda vinda, né? Que é o juízo que a gente está participando hoje, né? O juízo de comprovação. Então, os anjos, a gente tem um anjo relator que escreve um livro do que a gente fez durante todo o dia, enquanto a gente estava acordado. E aí ele leva para Deus, né? E deixa lá. Quando chegar o dia do seu nome ser chamado lá para julgamento, aí o anjo vai levar o seu livro com todos os atos, né? É claro que o livro ele só se completa quando você morre ou quando terminar, ou no caso, terminar o selamento do povo de Deus. Né? Aí, deixa eu ver, não sei se é antes. Agora me confundi. Não sei se é antes, ou acho que é um pouco antes do selamento que termina. Acho que é um pouco antes do selamento do povo de Deus que termina. No caso, o livro, né? Porque precisa chamar a juízo. Então, precisa julgar todo mundo antes do selamento. Isso, então é antes do selamento mesmo. Então, antes do selamento precisa ser todo mundo já está julgado, né? Porque Jesus vai falar, está feito. Então, terminou o juízo. Então, aí vai ser iniciada a volta de Jesus para o juízo de comprovação. Porque os santos, eles vão para o céu com Jesus, e aí eles não vão ficar lá, né, numa reta, manga de coco, né, vendo anjinho lá, voando, não. A gente vai o quê? Vai participar do juízo de comprovação. A gente vai comprovar todo o julgamento que teve de todas as pessoas que já existiram desde Adão e Eva até o último que tiver vivo na volta de Jesus. A gente vai comprovar porque tem uns que tá lá e porque tem outros que não estão, né? Porque uns que parecia que já tava no céu, né, de tão maravilhoso que era a pessoa, e chega lá não tá lá, fala, oxe, tá acontecendo o quê? Daí tá com coisa errada. Como assim, né? E o que aquela peste tá fazendo aqui, né? Só dando... Mas é tipo isso, né? Claro que a gente vai pensar assim, mas, né, a gente vai pensar, assim, o que ele tá ali? Ele tá ali, não era ruim? Né? Aí Deus vai mostrar. Por isso que tem esse juízo de comprovação. É pra gente só ver, comprovar, no caso, com os nossos próprios olhos, que Deus é justo e bom em tudo que faz. Entendeu? Mas, continuando, Tiago 2:10 até o 12, qual será a norma do juízo divino? Então, Tiago... Tiago 2:10. Vamos lá, gente. Tô fazendo junto com vocês. Né? Geralmente eu não faço porque a letra dessa Bíblia é muito pequena. Aí se eu for ficar com 2 Bíblias, aí fica... demora ainda mais. 10 até o 12 aqui. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, que lei é essa, né? Tá me parecendo os 10 mandamentos, né?
Aqui, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai tal maneira e tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, qual é essa lei da liberdade? Aqui já está deixando bem claro, ó. Não adulterarás, não matarás. Onde está essa lei? Êxodo 20, né, do 3 ao 17. Então, a lei da liberdade é os 10 mandamentos. Então, se Deus está falando aqui em Tiago, né, se a lei tivesse sido abolida, né, aqui é o Novo Testamento. Então, eles não teriam escrito isso. Sem falar que o livro de Apocalipse fala também, né? Então, os mandamentos de Deus continua válido, e aquele que não está guardando está em pecado e vive em transgressão contra a lei de Deus, e Deus vai chamar a juízo cada pessoa que está transgredindo a lei de Deus hoje e até a volta dele. No caso, antes da volta dele, né? Porque quando ele vir já não vai ter mais volta para a pessoa querer se arrepender ou não. Não vai ter mais oportunidade, essa é a palavra. Quando Jesus vir, não vai ter mais oportunidade de se arrepender, porque o Espírito Santo já vai ter se retirado daquelas pessoas que rejeitaram. Quando hoje, né? Hoje Deus está falando com você. Se você ouvir a voz de Deus no seu coração, não endureça, né? Porque é Deus que está falando, não sou eu. Deus está falando com você, né? Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque Deus vai chamar em juízo cada nome de cada pessoa, e aqueles que não estão guardando os mandamentos de Deus serão culpados de todos. Porque Deus disse, aquele que não mata, porém, o quê? No caso, quem adultera, mas porém mata, já se tornou culpado de todos. Porque se você, na matemática de Deus é o seguinte, se você tem 10 mandamentos, certo? Você não está cumprindo não está guardando o sábado. Então você já se tornou culpado de todos. Por quê? Qual é a lei? A lei de Deus é amar. Quando você não guarda o sábado, você não está amando ele, porque o quarto mandamento é a tábua que é amor a Deus. A segunda tábua é amor ao próximo. Então, o quarto mandamento, se você não guarda a primeira tábua, você já quebrou toda a lei, né? Você não ama a Deus, você não se ama e você também não ama o próximo. Então, você é mentiroso quando você diz para o outro que você ama, né? Se você não está guardando a lei de Deus, porque a lei de Deus é amar, né? O resumo de toda a lei, ama a Deus e ama o próximo. Então, ama e ama. O resumo das duas tábuas é amor. Se você não ama, você já quebrou toda a lei. Então, se você não está guardando o sábado do 7º dia, como Deus estabeleceu na criação do mundo, não foi com judeu, né? Como alguns dizem, foi no Gênesis, com Adão e Eva, na criação do mundo. Na semana da criação, foi instituído ali, né? Para que os habitantes da terra, né? Fossem guardar o sábado. Porque Deus deu esse exemplo. O próprio Deus em Gênesis já deu. No caso, no Éden, né? No Éden.
Deus já deu o exemplo. Então não tem a ver com judeu. Não é lei de judeu, é lei de Deus. Ele escreveu com o próprio dedo, né? E se a pessoa quer rejeitar, saiba que você está rejeitando o próprio Deus. Porque o mandamento é amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Se você não ama a Deus, você não se ama. Então, se você não se ama, o final vai ser a morte. Porque quem não ama já está morto, né? Está morto e em pecado, porque transgride a lei todos os dias. Entendeu? É forte, mas é verdade, gente. E daqui pra frente vocês vão ouvir muito falar sobre o domingo, né? Que eles falam sábado, mas eles estão falando do domingo. Quer falar, é sábado dominical? Onde que existe isso, né? Ah, é um sábado, mas a gente guarda o domingo. Né? Então, é o sábado do 7º dia que Deus criou no jardim do Éden. No Éden, no caso. Ele mesmo deu o exemplo descansando depois de ter criado tudo. E Deus é Deus, ele não se cansa, né? E outra, Deus não muda. Se Deus não muda, né? Por que que o ser humano quer mudar? Sendo que Jesus veio e cumpriu toda a lei do Pai, né? Deus disse que a lei do Pai, no caso, o Pai está em mim e eu estou no Pai. E ele cumpriu toda a lei, né? Bom, e tem mais coisas, né? Você sabe. Aquele que me ama guardarão os meus mandamentos. O próprio Jesus disse. É João 14, 15. Acho que é isso, João 14, 15. Então, qual será a norma do juiz? A gente já viu, né? Que são os 10 mandamentos. São o padrão moral, no caso, o padrão moral, pelo qual Deus julgará todas as coisas. Então, né? Deus vai julgar todas as coisas com a lei dos 10 mandamentos. Que lei é essa? A lei do amor, aquele que liberta. O amor liberta, gente. O amor liberta. Por quê? Porque Deus é amor, gente. Né? É algo simples. Então, por que liberta? Porque é amor. O amor liberta. O amor liberta. Jesus é o amor de Deus que veio à terra para libertar o ser humano. Como que o povo não vê isso, né? Eu também não via. No caso, eu nem tinha, né? Quando eu era mais, mais nova. No caso, não é nem questão de nova, né? Era questão de que eu tava no mundão mesmo, eu não tinha rumo, eu não tinha direção. E, as pessoas não me explicavam o porquê. Né? E isso é muito importante. Você quer falar alguma coisa para alguém, você precisa explicar o porquê das coisas. Se você não tem explicação, então procure saber antes de falar, né? Porque a pessoa vai perguntar, mas por quê? Né? Você precisa guardar o sábado, mas por quê? Né? Aí você mostra na Bíblia, desde o 20, o verso 3, até o 17, né? Não tá satisfeito? Leva para Gênesis, né? Que foi na criação. Então, Deus instituiu a guarda do sábado desde Gênesis a Apocalipse. Então, se a pessoa não quer guardar, é porque ela rejeita o amor de Deus e já está morta em pecado. Bora lá. Apocalipse 14, o verso 7, né? A gente já leu. O anjo também adverte para adorarmos aquele que criou todas as coisas, né? Tal mandamento enfatiza Deus como criador, né? Que fala, né? Temer a Deus e dar-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Eu não encontrei aqui, mas eu já sei de qual. Então, aí
se você for para Êxodo 20, o verso do 8 até o 14, né? Vai estar lá o quarto mandamento, aquele que fez os céus, a terra, o mar e o fundo das águas. Então, aponta a Deus, Criador, né? Porque Deus é que fez tudo, né? João que fala muito de Deus, né? No princípio era Deus, e o verbo, no caso, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Né? É meio filosófico, né? Mas ele fala, e é de uma forma muito bonita, né? De ouvir. Poética também. E aqui, agora o segundo anjo a gente vai falar agora. Tudo isso pra falar só o primeiro, gente do céu. Já tá dando hora de ir embora e eu aqui. E ainda tem mais uma folha. Qualquer coisa eu pauso e continuo gravando. Ixi, já deu 56, gente do céu. Vamos deixar pra outro, então? Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar agora só na primeira mensagem, né? E olha que eu nem falei tudo, gente do céu. E a gente vai deixar para o próximo estudo, né? A segunda mensagem angélica, né? A segunda mensagem do segundo anjo. Então, Deus abençoe vocês, né? Que o Espírito Santo ilumine, né? A mente de todos que assistirem esse vídeo, para que compreenda, né? Eu peço para que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, mas não só o Espírito Santo, mas os 7 Espíritos do Senhor, para que você possa ter sabedoria, entendimento, discernimento, amor, temor ao Senhor, né? E força, né? E também o quê? Pentecoste aqui, ó. Pentecoste, né? A porção dobrada do Espírito. Eu desejo que vocês recebam em nome de Jesus, para que vivam. Mas vivam em abundância como Jesus prometeu, né? Em nome de Jesus, né? Então receba a bênção de Deus hoje e que se multipliquem durante todos esses dias em que você estiver vivo, né, sobre a terra. Em nome de Jesus, permaneçam com Deus, né, inclusive eu, né, firme e forte. E até o próximo estudo, que será a segunda mensagem do anjo, né, do livro de Apocalipse. Então, Deus abençoe e até o próximo estudo.